Bom dia, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Vejam só, ontem na nossa aula e na live eu falei com vocês que iniciamos a segunda unidade, não foi isso? Então, olha, ontem falamos sobre os gêneros textuais. Hoje nós vamos retratar a parte do estudo linguístico, tá? Então, eu peço que vocês abram o livro na página 13, porque nós vamos falar, não sei se dá pra... Tá bem nítido, mas eu coloquei alguns tópicos aqui relacionados à flexão do substantivo. Que iremos falar sobre a flexão do substantivo, gênero e número, tá? Bom, na língua portuguesa, qual é a função do substantivo? Ele nomeia seres de toda a mesma espécie, seres e objetos de toda a espécie. Então, o substantivo ele nomeia seres de uma espécie em geral. Na unidade passada, nós falamos sobre substantivos coletivos, simples, compostos, não foi isso? Agora vamos falar sobre os gêneros dos substantivos, tá? Veja, lá aqui na página 13, nós falamos assim: o substantivo nomeia todos os seres e os objetos existentes. Agora, estudaremos a flexão do substantivo em gênero e número. Gênero do substantivo. Os traços de gêneros nos substantivos exprimem apenas o comportamento desses tipos a que se referem à combinação. Muitas das vezes, essa noção tem correlação com o sexo dos seres. Gente, na língua portuguesa, diante da nossa língua, na língua portuguesa, nós temos apenas dois tipos de gênero: o gênero feminino e o gênero masculino. Aí ele fala aqui, ele deu um exemplo: o pai veio de carro. Temos dois substantivos masculinos, porque pai e carro está no substantivo masculino. Aí no segundo termo, a noção masculina é apenas formal: o pai veio de carro. Na língua portuguesa, como eu acabei de citar para vocês, temos apenas dois tipos de gêneros: os masculinos e femininos. Aí dá só que nos gêneros temos femininos e masculinos, porém eles se classificam em biformes e uniformes. O que são os biformes e os uniformes? Eu irei falar para vocês agora. Lembrem sempre que o substantivo são seres que nomeiam toda a espécie. Na língua portuguesa nós temos apenas dois gêneros, que é feminino e masculino. Mas nessa classificação de feminino e masculino, ainda temos os substantivos biformes e substantivos uniformes, tá bom? Mas vamos para o conceito de substantivos biformes. Prestem atenção. Só um recadinho que eu esqueci de dar para vocês. Gente, é de suma importância que vocês participem das lives e respondam toda a atividade, se interajam no conteúdo relacionado, tá certo? Vamos para os substantivos biformes, página 14. A maioria dos substantivos apresentam duas formas para indicar o gênero, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Conheça os casos a seguir. Substantivos que formam o feminino trocando o E no final por A. Eu tenho o substantivo parente, se eu quero usar no feminino fica parenta. Presidente, um substantivo feminino terminado por E troca o E por A, fica presidenta. Então quer dizer que se eu usar o substantivo presidente, feminino presidente, para denominar uma mulher, está errado? Não. Tanto eu posso utilizar a palavra presidente como presidenta. Aí agora, gigante e giganta. A mesma coisa. Gigante, eu posso passar para o substantivo feminino giganta, tá? Substantivos que formam o feminino or trocado por ora. Então, é quando eu tenho a palavra doutor e quero utilizar no feminino. Vou passar para doutora.
Esses tipos de substantivos, quando eu troco o or de doutor no masculino para doutora no feminino, são substantivos biformes, tá? Então, doutor, doutora, pastor, pastora, senador, senadora, são exemplos de substantivos biformes que, no masculino, a sua terminação é OR. E no feminino, a terminação ficará com ORA, tá? Substantivos que formam o feminino trocando o O por tris. No masculino, eu utilizo o OR no final. No feminino, o tris. Imperador, imperatriz. É um exemplo de substantivo biforme. Ator, atriz, tá? Então, substantivos que formam o feminino trocando o ão por an. Cidadão, cidadã. Campeão, campeã. Cirurgião, cirurgiã. Órfão, órfã. Então, o substantivo biforme é aquele onde eu posso, nenhum dos casos, eu posso trocar ou o final do substantivo masculino ão por an. Cirurgião, cirurgiã, tá? Substantivos que formam o feminino trocando o ão por ona. No masculino é ão, no feminino a sua terminação fica ona. Leão, leão, aliás, o ão por ona. Solteirão, solteirona. Sabichão, sabichona. São exemplos também de substantivos biformes que podem trocar a terminação no masculino para o feminino, utilizando terminações que agreguem valores, que agreguem a terminação correta, se encaixe corretamente na palavra, tá? Substantivos femininos trocados por ão ou por oa. No masculino utiliza-se ão, no feminino oa. Leão, leoa. Pavão, pavoa. Tá bom? É um exemplo. Substantivos femininos formados por esa. Camponês, camponesa. Príncipe, princesa. Então, todo substantivo feminino que tiver a terminação esa, ele é um substantivo biforme, tá? Então, a maioria dos substantivos apresentam essas duas formas. Uma pequena parte dos substantivos é que são uniformes, mas a grande maioria são substantivos biformes e apresentam as duas formas. No masculino, uma forma, no feminino, outra forma. Substantivos terminados com essa. Eu utilizo substantivo feminino terminado com essa, conde no masculino, no feminino, condessa. Tá? Então, o substantivo terminado com essa, ele vai ser um substantivo biforme. E aí o livro deu exemplo para vocês: conde, condessa, visconde, viscondessa. E substantivos femininos formados por isa. Sacerdote, sacerdotisa. Profeta, profetiza. Então, vejam só, gente. Quais são os substantivos que nas suas terminações sabemos que eles são biformes? Substantivos que eu possa trocar o E pelo A. Substantivos que eu possa trocar o OR pelo AR, pelo ORA. Substantivos que eu possa trocar o OR pelo TRIS. Substantivos que eu possa trocar o ão pelo AN. E substantivos que eu possa trocar o ão pelo ONA. Também aqueles substantivos onde eu possa trocar o ão pelo OA, que é leão, leoa. Substantivos que tenham terminação com esa, como camponesa. Substantivos com terminação com essa, como condessa. E substantivos com terminação isa,
que é sacerdotisa. São exemplos de substantivos biformes. Lembrem-se que a maioria dos substantivos são biformes, tá? Substantivos uniformes. Há também os substantivos que apresentam uma única forma para indicar os dois gêneros. Eles são classificados de 3 formas. Veja, os biformes, eles são a maioria dos substantivos. Então, de acordo com as terminações, vocês saberão se eles são biformes ou não. Já os uniformes, eles têm 3 tipos de classificação. São os comuns de dois gêneros, os sobrecomuns e os epicenos, tá bom? Então, o que são os comuns de dois gêneros? É quando o substantivo não muda nem para o masculino, nem para o feminino. Quem vai mudar é o artigo que o antecede. Então, se eu tenho o substantivo astronauta, eu saberei se é a astronauta ou o astronauta, se é no feminino ou se é no masculino, apenas pela variação, pela flexão que sofreu ou o artigo que o antecede. E aqui no livro de vocês ele diz assim: são substantivos que têm a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Quando queremos indicar o gênero, recorremos aos artigos. Quando queremos indicar qual o gênero a ser trabalhado, iremos recorrer ao artigo. No feminino, vai usar o artigo a, no masculino, o artigo o. Então, o exemplo astronauta, se quisermos denominar se é o gênero feminino ou masculino, no feminino utilizamos a astronauta, no masculino o astronauta, tá bom? E os sobrecomuns, eles também têm a mesma forma, tanto para o masculino e quanto para o feminino, mas não variam por meio do artigo. É quando eu digo a criança, o artigo a e o substantivo criança. Por ele ser sobrecomum, a criança pode ser menino ou a criança pode ser menina. É quando eu tenho um artigo que também escreve tanto para o gênero feminino como para o masculino, é a mesma forma, mas eles não variam com o artigo. Eu posso dizer o cônjuge. Pode ser o cônjuge, o marido ou a mulher, tá? Então, mesmo utilizando o O, que representa um artigo masculino, ele não vai classificar qual é o gênero desse substantivo, porque ele é um substantivo sobrecomum. E aí o livro deu exemplo para vocês. A criança, que é o menino ou a menina, o cônjuge, que é o marido ou a mulher, a vítima, que pode ser o homem ou a mulher, e o indivíduo, que pode ser o homem ou uma mulher, tá? E aí vem os substantivos epicenos. Quem são os substantivos epicenos? São substantivos que são muito utilizados em animais. Então, é quando eu digo a girafa fêmea e a girafa macho. Aí vem aqui, muitos animais têm só um nome, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, para indicar o sexo, usamos as palavras macho e fêmea. Quando eu uso as palavras macho e fêmea após o substantivo, eles são substantivos epicenos, porque só tem um tipo de nome, um tipo de palavra para denominar aquele animal, e saberemos se é fêmea ou macho utilizando as palavras macho ou fêmea. Então, a girafa macho ou a girafa fêmea. Peixe. Diz peixe macho ou peixe fêmea, ou a fêmea do peixe, tá? Jacaré, de jacaré macho ou jacaré fêmea. Capivara, capivara macho ou capivara fêmea. E onça, ou é onça macho ou é onça fêmea. Eu diz o macho da onça ou a fêmea da onça, tá? E aqui no Para Saber Mais tem: existem substantivos que mudam o sentido conforme o gênero. Conforme o gênero, terá substantivos que vai mudar o sentido. No exemplo aqui, o cabeça.
Quando eu tenho um substantivo que eu digo o cabeça, eu quero denominar que ele seja o chefe daquela ocasião. E a cabeça é parte do corpo. Então, quando eu mudo o gênero, se eu utilizo o cabeça no masculino, será relacionado a chefe. E a cabeça, parte do corpo. O capital, o capital, dinheiro. A capital, uma cidade. O moral, o ânimo. E a moral, ciência dos costumes. O rádio, aparelho. E a rádio é a estação transmissora. Viram a diferença entre um e outro? Então, alguns substantivos eles mudam o sentido conforme a utilização do gênero. No gênero feminino tem um conceito, no masculino tem outro. Agora, essas são as questões relacionadas ao gênero. No feminino, na língua portuguesa, só temos femininos e masculinos. Os biformes é que, através das suas terminações, eles mudam do masculino para o feminino. E os uniformes é que eles é o mesmo substantivo, tanto para o feminino como para o masculino, mas quem vai denominar o gênero é o artigo que o antecede. O sobrecomum é que, mesmo utilizando o artigo feminino ou masculino, ele não denomina o gênero, tá? E os epicenos é quando o substantivo é uma única denominação, tem só o animal, geralmente é utilizado em animais. Quando o animal só tem um único nome, e aí precisa denominar e usar palavras macho e fêmea. Então, quem vai denominar o gênero são as palavras macho e fêmea. Aí também expliquei para vocês que alguns substantivos, de acordo com o gênero, tem um conceito. No feminino tem um conceito, no masculino tem outro. Agora nós vamos passar para o número do substantivo, tá bom? Aliás, veja só. Vou encerrar a nossa aula de hoje explicando para vocês mais só até o gênero, e número do substantivo fica para a próxima aula. Então, veja só. Há duas classificações: substantivos biformes e uniformes. Lembrem que substantivos são todos nomeia todos os seres de uma espécie em geral, mas eles são classificados em biformes e uniformes. Porém, os biformes diferenciam feminino e masculino pelas terminações, e os uniformes têm três tipos. Tem o comum de dois gêneros, sobrecomuns e os epicenos. Na língua portuguesa, só existe apenas dois gêneros, que são os femininos e masculinos, mas duas classificações, biformes e uniformes. Porém, nos substantivos uniformes, temos três tipos, tá bom? Tchau, beijo grande, até a nossa próxima aula. E lembrem-se, antes de encerrar a nossa aula, que amanhã ainda teremos aula e teremos a live com vocês às 14h40, se eu não me engano. Então não esqueça de participarem da nossa live, tá?